É insano, é absurdo, chega a ser imoral. O caso em que Bolsonaro não pode se comunicar com o Valdemar da Costa Neto, eu já acho um absurdo. Mas agora, mais feio do que isso ainda, mais estranho, mais, diga-se de passagem, até antidemocrático do que isso, o candidato a prefeito do Rio de Janeiro, o Ramagem, não pode se comunicar com o Bolsonaro também. E diga-se de passagem, não é só a minha visão, é a visão de vários outros que analisaram os áudios que foram liberados como uma bomba, mas não passa de um traque. Sem crime nenhum. Matéria do Metrópolis. Moraes proíbe Ramagem de contato com Bolsonaro e impacta eleição. O objetivo, a probabilidade é que seja exatamente esta. O ministro Alexandre de Moraes proibiu o deputado Alexandre de Ramagem de contato com Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL. A decisão do magistrado, do STF, ocorre no âmbito do inquérito da investigação que investiga a existência de uma BIM paralela no governo passado. A notificação oficializada pelo gabinete de Moraes nesta terça-feira, altera significativamente o cenário eleitoral na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Na próxima quinta, estava agendado um ato de Bolsonaro com Ramagem na capital fluminense. Vocês têm noção disso? Interferindo diretamente no pleito eleitoral, tinha um ato marcado entre Bolsonaro e Ramagem. A Procuradoria-Geral da República falou que não tem qualquer risco, né? Não adotou nem a tese de prisão dos envolvidos, e agora vem essa decisão, sabe, insana, absurda. Isso, no meu ver, quando o judiciário interfere, e nessa interferência envolve a livre escolha, impedindo que aliados políticos conversem entre si, pelo amor de Deus. Sabe, não é normal, não é racional. O antagonista também trouxe a notícia, citando a fonte para vocês. Bolsonaro também está proibido de falar com Ramagem. Além de Bolsonaro, Alexandre de Moraes também impôs a Ramagem a proibição de se comunicar com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto também. É o líder do partido, Costa Neto, e o prefeito, o candidato a prefeito. Vai ter que trocar o candidato. Vem cá. Eles fizeram de tudo. Eu vi o quanto o Ramagem está incomodando. E olha que as pesquisas falam que o Paes já está eleito, que o candidato do Lula já está eleito. E é forte, que vai reeleger, e que o Ramagem nem tinha chance. Mas por que está incomodando tanto? Tanto. Então, assim, é insano. E quanto a esse discurso de houve um crime gigantesco, cara, olha só o que o Boris Casoy falou sobre isso. E aí foi o Bruno Zambelli que publicou e falou: aprenda, Globo. Boris deu uma aula para o jornalismo, no caso do áudio de Bolsonaro. Aprende. Eu vou deixar até o trecho aqui do Aprenda Globo para vocês ouvirem. Assim, é insano demais. Aquela tal gravação de 1h08 de uma reunião do presidente Bolsonaro, advogadas, Ramagem, que era então chefe da BIM, e mais mais alguns assessores, filhos do presidente, enfim. Essa gravação vinha sendo anunciada em vazamentos como um grande acontecimento, como, enfim, o presidente seria condenado à forca, todo mundo, a corrupção, a lama permeava a gravação. Aí você vê a gravação, está aqui a manchete do Estado. Bolsonaro sugeriu abordar chefe da Receita após filho ser acusado de rachadinha. Gravação de reunião indica que ex-presidente orientou a defesa de Flávio Bolsonaro em investigação. Se você ler, como eu li, eu não li inteira, 1h08 de gravação, eu li as partes principais.
você vai verificar que, a não ser que me mostrem, que não há constatação de crime. Não há constatação de crime. Pelo menos eu não vi. Se há, eu gostaria de saber. Aí eu vou dizer, olha, aqui há crime. Em todo o diálogo não há crime. Também não há nenhuma sugestão do presidente ou de quem quer que seja na reunião, vamos falar com o cicrano ou fulano, de pressionar ou tentar obter uma vantagem através dessas pessoas. Se fez um grande tufão, uma grande tempestade com essa gravação e acabou sendo parido um quase nada. Aquela tal gravação. Então, assim, não sou eu que estou falando, mas eu vi e falei a mesma coisa, analisando juridicamente aquilo ali. Pelo contrário, eu vi o Bolsonaro falando, olha, não quero favorecer ninguém, deixa bem claro. Hoje também, o Hora Brasília fez uma publicação, onde nessa publicação ele fala o seguinte, olha, a advogada que participou da reunião chegou lá, se assustou com o fato do Bolsonaro estar lá. Não era. Não tinha relação nenhuma de falar com o Bolsonaro, não tinha objetivo nenhum do Bolsonaro estar participando daquela reunião, porque não havia qualquer tipo de favorecimento, nem nada nesse sentido, que fosse o intuito daquela situação. Então, assim, mais uma vez, uma bomba anunciada pela grande mídia, que é um traquezinho mequetrefe, né? Que não agrega em nada, né? Simples assim. Vamos lá, vamos mudar de assunto agora. Pessoal, o brasileiro não tem limites. Essa raça chamada brasileiro, essa nós merecemos o Oscar de maior cara de pau do mundo, né? Nós sabemos pegar até as coisas mais trágicas que acontecem, como esses impostos absurdos, e fazer meme disso. E dessa vez foi já num próximo nível. Você viu os memes do Haddad, né? Então o meme pronto foi o do PT, que diz que o Haddad vai ficar conhecido por baixar impostos, né? Eu fico ali entre meme e fake news, né? Mas vamos fingir que é meme, né? Mas não para por aí, não. Pegaram os memes do Haddad e colocaram na Times Square, a avenida mais movimentada do mundo, e eis que, para graça de todos, olha só o taxa humana. Traga um Oscar. O Haddad vai na Times Square, nos Estados Unidos, como o taxa humana. Pois é. Cara, brasileiro não tem limites mesmo. E aí, quando a gente observa aqui os memes, vieram outros memes agora. Vou falar que esses aqui foram mais sem gracinha, né? O desenho ficou legal, mas foi mais sem gracinha. Os últimos foram mais legais, né? Capricharam mais nos gráficos. E aí você vai votar qual que você gostou mais. O Senhor dos Impostos, a Sociedade da Taxação. Não gostei muito não. Harry Imposto, é, razoável. E a Pedra da Taxação. Piratas da Taxação, bem. Pirata tem tudo a ver com o governo. Pirata. Pode deixar pirata, é legal. O Império da Taxação contra-ataca também não ficou muito bom, não. Né? Também, mas. O Taxador do Futuro. Esse aqui ficou bom. O Taxador do Presente, do Passado e do Futuro. Tá? Esse aí é o Haddad. O Taxa-Aranha, né? Também ficou legal. Taxatrix, também interessante. O Poderoso Taxador. Não rimou, não, mas combina. Combina bastante com o Haddad. E aí, mérito do Lucas Gabriel Design, que fez a matéria aí, foi divulgada junto com o Pleno News. Tá? Então, assim, já está no outro nível, né, pessoal? Tá top. Lucas, parabéns pelo trabalho, tá? E quem quiser deixar no comentário qual o Lucas, filme que está faltando, coloca nos comentários que o Lucas Gabriel vai colocar. E para quem quiser seguir ele também, lucasgabriel.design. Você vai lá e pede qual que é a arte que você quer que coloque lá. Tá? Tô fazendo propaganda de graça porque eu usei o conteúdo do cara, né? Mas vamos lá. E esse Playboy aqui, tá? Deixa a esquerda maluca.
Jair Bolsonaro inspira linha de óculos chamada Mito Eyewear. Ó, falou até difícil. Eyewear, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro teve seu nome usado por apoiadores para batizar uma nova loja de óculos intitulada de Mito Eyewear. Com opções masculinas, femininas, o comércio disponibiliza modelos de grau e de sol entre os valores de R$ 219 e R$ 229. A marca diz que, como Bolsonaro, ela é guiada pela convicção, a coragem e a fé, e os slogans: veja o mundo com paixão. Posso ser sincero com vocês? Todo mundo viu que o Bolsonaro dá dinheiro, né, cara? Então, assim, Bolsonaro é uma máquina de movimentar. Eu amo esse cara. Quem não quer associar sua marca ao Bolsonaro? O cara tá mais popular que a Madonna aí, né? Vamos ser sinceros. Vamos lá, matéria do R7 agora para vocês. De novo, falando do Donald Trump. Temos que falar. Para quem aí ainda duvida do erro ou algo diferente, né, sobre o que aconteceu com o Donald Trump, esse aí é o atirador. Tá vendo que os apoiadores tiraram foto, todo mundo viu, foi às claras. 2 policiais viram o atirador momentos antes dos disparos e quase mataram Donald Trump. Então teve também aí apoiadores que viram e os policiais também. Mas olha só essa história. Pessoas comuns que estavam no comício de Donald Trump no último sábado, na cidade de Butler, na Pensilvânia, viram um atirador, Thomas Matthew Cruz, deitado em cima do telhado de um prédio um pouco antes dos disparos contra o ex-presidente. Mas, pelo menos 2 policiais também avistaram o rapaz. Policiais esses que fazem parte do sistema de segurança. Um policial subiu até o teto da edificação para investigar algo estranho que havia notado, possivelmente avistado pelas pessoas que também viram o suspeito. Mas o atirador apontou seu fuzil AR-15 na direção do oficial, o que o fez se desequilibrar e cair sem conseguir disparar nenhum tiro. Na sequência, Crooks atirou em direção ao Trump. Vocês entenderam isso aí? Não, é isso mesmo. Todo mundo viu, levou mais de 2 minutos. Um policial da Força de Segurança que estava lá subiu, tentou subir, o atirador apontou o rifle para ele, ele caiu, depois ele apontou para o Trump e atirou. Quanta eficiência, né? Então, assim, até hoje ninguém conseguiu explicar de forma exata como é que aquela área com nítida visão do Trump ficou desprotegida. Que serviço de inteligência é esse? Né? Então, isso aí vai dar muita teoria da conspiração. Livros e mais livros serão escritos e nunca divulgados pela esquerda. Não é isso? Matéria da Record, R7. Alexandre de Moraes dá 48 horas para o hospital informar estado de saúde do ex-deputado Roberto Jefferson, que até hoje encontra-se sob custódia. O ministro Alexandre de Moraes mandou o Hospital Samaritano, onde o ex-deputado Roberto Jefferson está internado, preste esclarecimento sobre o estado de saúde do ex-deputado no prazo de 48 horas. O ministro também quer saber sobre uma eventual possibilidade de alta. No dia 4 de junho de 2023, Moraes autorizou que Jefferson fosse tratado no hospital após sofrer uma queda no presídio de Bangu 8, nos 7 meses que esteve na cadeia. Até então, o ex-deputado perdeu 16 quilos. A grande realidade é que o Alexandre de Moraes quer saber se ele já está com alta para mandar ele de volta para a cadeia. É isso. E assim, se você observar todo o contexto, será que o Roberto Jefferson, essa figura tão perigosa, a ponto de ter que ficar assim, sobre uma custódia insanável, ele é mais perigoso que muito traficante, muito criminoso por aí, que é liberado pela justiça? Creio que não. Acho que um dos seus maiores crimes foi mesmo apoiar o ex-presidente Bolsonaro. Vamos falar da revista Oeste, pessoal. Biden admite que foi um erro incitar apoiadores a colocarem Trump no alvo. Talvez você não deu muita atenção a isso, mas o Biden, dias antes da eleição, ele falou para os seus apoiadores colocarem o Trump no alvo, mirarem o Trump. Pegou muito mal, matéria da Gazeta do Povo também. Biden disse que fala sobre colocar Trump na mira foi um erro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que foi um erro, uma declaração sua na qual disse que era preciso colocar o seu adversário na eleição de novembro,
o republicano Donald Trump na mira. Biden no alvo, né, que foi a palavra mais específica. Biden havia feito o comentário numa conversa por telefone com doadores de campanha vários dias antes do atentado contra Trump. Segundo o site político, no sábado, dia 13, Trump foi ferido com um ataque a tiros, no qual uma pessoa morreu e outras duas, além do ex-presidente, ficaram gravemente feridas. Tá? Então, assim, chamou atenção, né, as palavras do Biden aí, e foram infelizes, né? E é que foi só isso, mas foram infelizes aí, no caso. E esse caso do Donald Trump, ele reforçou a ideia de retorno do Bolsonaro aqui no Brasil. Inclusive, apoiadores do Bolsonaro estão falando isso abertamente, como, por exemplo, o Ciro Nogueira aqui. O Ciro Nogueira falou o seguinte, olha, diz ver possibilidade de Bolsonaro elegível em 2026 e que direita vai ter ampla maioria no Senado. Isso eu estou torcendo para ver. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, afirmou que acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode conseguir uma anistia ou a reversão da decisão que o tornou inelegível até 2030. A declaração do político foi feita em entrevista na segunda-feira ao site UOL News. Vem cá, eu quero explicar uma coisa para vocês. São frentes de trabalho que o bolsonarismo utiliza para a liberação do ex-presidente Bolsonaro para voltar a concorrer. Uma das frentes é o judiciário, ou seja, eles apostam que o judiciário ainda pode reverter. Tá, a gente vai voltar a falar desse assunto. Juridicamente falando, ou melhor, politicamente falando, se depender do judiciário, eles odeiam o Bolsonaro e nunca vão permitir que ele concorra a uma eleição. Vão inventar mais. A hora que chegar 2030, se o Bolsonaro falar que ainda quer concorrer, vão inventar mais uma inelegibilidade para ele. É fato. Agora, apostam também que o governo, que o Congresso vai aprovar uma anistia em troca do apoio ao candidato do Lira. Também acho difícil, uma vez que precisa de maioria no Senado e apoio no Senado, né? E é o que o governo não tem, é o que o Bolsonaro, perdão, não tem, né? Não tem. Só em 2026 que pode haver uma maioria, né, conservadora no Senado se o trabalho, se o dever de casa do PL for feito direitinho. Só que tem uma outra frente aqui, uma teoria, né, que diz o seguinte, olha, o Lula precisa apostar na polarização se ele quer concorrer novamente. E contra Tarcísio, isso até o pessoal da esquerda fala, o Lula não tem a menor chance. Porque o Tarcísio está fazendo um trabalho sem tantos questionamentos e está ganhando a população de São Paulo. E todos os governadores das principais cidades mais à direita, todos os governadores dos estados mais à direita, e aqui eu estou falando centro-oeste, sul, sudeste, né, e até o norte, grande parte do norte, vão partir para o apoio ao Tarcísio sem pestanejar. Só alguns do Nordeste, a maioria do Nordeste vai ficar com Lula, mas não é suficiente para o Lula ganhar nunca. Nunca. Então, assim, há uma tese de que diz que, para o Lula, a melhor opção é ele apostar na polarização e enfrentar Tarcísio, e enfrentar o Bolsonaro, apostando nessa polarização e no STF como um inimigo no mortal do Bolsonaro. Então, há uma tese que diz que o Lula ainda vai articular com o STF, para o STF liberar o Bolsonaro para concorrer e nessa o STF ir para cima do Bolsonaro com tudo para repetir 2022. Tá? Tem essa tese aí que circula nas redes sociais. Fechou? Vamos lá. Outra matéria que eu quero trazer para vocês é sobre o Datena. Né? Tá rolando uma série de sabatinas na UOL. Então já foi o Boulos, o Nunes e o Marçal. De longe, a melhor que eu mais gostei foi a do Marçal. De longe mesmo. Nunes, insosso, não foi lá grande coisa. O Boulos sendo o Boulos, né? O Boulos dando as declarações de Boulos que ele sempre dá, né? Falando até que vai usar, né, a lei para fazer ali retiradas de propriedades para fins sociais. Não caiu bem, se engasgou na hora de defender o Janones da rachadinha, não foi legal não, tá? Foi bem fraco. Agora foi o Datena.
E aí é interessante, tá? O Datena veio com o discurso do Lula. O Datena falou que 8 de janeiro é golpe, sim, e que Bolsonaro é muito pior do que Lula. Ou seja, assumindo aqui o seu espectro left de ser, né? De esquerda. Fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. O Lula não foi eleito 3 vezes à toa. É óbvio que foi o Lula. Você viu a convicção e a velocidade? Claro que foi o Lula. É o Lula, Lula, Lula. Vocês viram isso? Né? Então, assim, convicção total. Mas continua. O melhor governo foi o Lula. O Lula teve 3 governos. Ele foi ajudado pela perspectiva do quadro externo, que naquela época... Eu assustei. Eu achei que ele ia falar foi ajudado pelo STF, né? Mas não foi, não. Foi pela perspectiva externa e econômica da época. Né? Teve a quebra do Lehman Brothers, a quebra do sistema financeiro internacional. A gente teve a sorte de ter os bancos saneados pela CPI do Banestado. E começou todo mundo a investir aqui. Então o Lula não descobriu o Brasil. Eu disse a ele um dia... 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Oi? O 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Você tem alguma dúvida disso? Estou perguntando para você. Você tem alguma dúvida de que o 8 de janeiro foi a tentativa de golpe? Estou perguntando para você. Clara, absurda, desproporcional, e eu acho que é interessante como é que pode acontecer uma tentativa de golpe como essa e de repente o Lula está lá em Araraquara com o Edinho, prefeito de Araraquara, almoçando, nem sabendo o que estava acontecendo. Como é que as forças de segurança do governo não avisaram o presidente Lula de que o golpe iria acontecer? Então, só num ponto que eu concordo com ele, né? É estranho como que as forças de segurança não avisaram e o Lula estava lá almoçando, não sabia de nada, tudo uma bagunça. Parecia que queriam que aquilo acontecesse. É a única coisa que eu concordo na fala do Datena aqui. Pois é. Datena aqui até me surpreendeu, viu? Eu pensava, não muito, mas eu pensava diferente do Datena. Eu achava que o Datena era uma figura mais centrada um pouco, mas estou vendo que é uma figura bem à esquerda mesmo. Vai concorrer com o Boulos, tá? Vai tentar tirar voto do Boulos. Isso é fato, né? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um editorial.